Eu vou explicar a você quem eles são e como eles agem. Eles manipulam a verdade, eles utilizam tudo para benefício próprio e eles são vistos como falsos profetas no povo de Deus e dentro dos princípios divinos também. E esses falsos profetas vão dar conta disso. Eu não cito nomes, eu só falo os fatos. E os fatos por si só falam altos. Agora a carapuça entra exatamente na cabeça de quem você está denunciando. Você lembra do caso Flor de Lis? Você lembra da casa da Flor de Lis? Pois bem, estão comparando o Flávio Amaral e a casa do Flávio Amaral com o caso Flor de Lis e a casa da Flor de Lis. Será que tudo isso é verdade? Bom, nós vamos assistir um compilado de vídeo para nós entendermos melhor sobre esse caso que está abalando o meio gospel. Mas eu já quero adiantar aqui, a Bíblia diz que os escândalos, eles acontecem para que os falsos e os verdadeiros se distinguam. Então, é no meio dos escândalos que nós descobrimos quem é falso e quem é verdadeiro. O falso sempre desiste da fé, dizendo que eu não vou mais praticar a minha fé, porque a igreja não presta, porque isso não presta. Sabe por que eu nunca saí da igreja? Nasci no evangelho, vejo escândalos desde que eu sou menino. Sabe por quê? Porque eu amo a Jesus, porque eu amo estar na igreja louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. E eu estou na igreja por causa de Jesus. Agora, se você não gosta de igreja, se você não gosta de estar na casa de Deus, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas se você gosta assim como eu, nenhum escândalo vai te tirar da presença de Deus. Amém? A mesma coisa que eu disse no início do caso Flor de Lis. Se tem alguém aí bem intencionado, irmão, já começa a fazer seu pé de meia e se manda. Cantei essa bola no início do caso Flor de Lis. Quem tá mais antigo aqui lembra? Cantei essa bola lá atrás. Quem aproveitou, quem pegou, pegou. Agora a mesma coisa. Tem alguém aí que não quer se dar mal? Já começa a fazer seu pé de meia e ó. Porque isso tudo vai cair, cara. A esposa do pastor Flávio Amaral, que tem que aguentar o pastor Flávio Amaral. Vocês se preparem, porque tudo isso está muito pior do que uma série da Netflix. Flávio Amaral será preso. Já existe uma investigação severa do Ministério Público. Preste atenção no que eu tô te falando aqui. É todo um esquema gigantesco. Envolve político, envolve funcionário público e envolve Flávio Amaral. Flávio Amaral não passa de um laranja do esquema. Flávio Amaral precisa pedir doação na internet porque é por onde o dinheiro será lavado. Põe isso na sua cabeça. A parte dele vai entrar nessas supostas doações, mas são falsas doações. Ele não está recebendo doação. O canal dele não tem estrutura para ter uma captação de doadores a esse nível, para manter esse padrão de vida. É um carro zero? Toma. É roupa? Toma. É hambúrguer? Toma. É o que for, meu irmão. Pula dinheiro assim, ó. Não tem estrutura para isso. Por isso é desesperado para encontrar esses jovens em extrema situação de vulnerabilidade. Acabou, cara. Então o cara constrói uma baita chácara, o cara vive numa casa própria, o cara troca de carro direto, com dinheiro de doação. Tu tá acreditando nisso ainda, gente? Que doação é essa? Aí pede dinheiro pra fazer as operações. Não, amigão, não. É um esquema. É um esquema milionário. Chega para o Flávio, por mais alto que seja o padrão de vida dele, migalhas. Então, o médico tá sendo investigado, o tal Pacheco. Vai cair. O doutorzinho que lá no momento faz a oração, e agora adora compartilhar esse vídeo dele orando, tá sendo investigado pela polícia, doutorzinho. Então, tem político sendo investigado. Já existe uma investigação há muito tempo na cola do Flávio Amaral. E ele vai cair. Ele vai ser preso. Acabou. Acabou. Inclusive, o rapaz de ontem no vídeo, pasme aqui os senhores, tá? Eu quero que você, preste atenção aqui agora. O rapaz de ontem está sob proteção da polícia por conta das ameaças que ele recebe. Quando eu cheguei lá na casa dele, ele me cumprimentava, que ele tinha umas coisas assim, tipo assim, de toque. Não, parou. Esse povo doente, esse cara doente, gente. Alguém prende esse pastor Flávio, que ele é doente da cabeça. Ele é doente da cabeça, gente. Eu não tô mentindo. O pastor Flávio é desequilibrado, gente. Ele é doente. Alguém prende ele, gente. Alguém prende ele. Ele oprime as pessoas, gente. Ele oprime as pessoas. Fui buscar ajuda e olha onde eu me meti, com uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada. Ele bate na esposa, ele bateu na esposa. Eu estava no carro, eu vi a mãe dele que parou ele bateu, ele deu 2 tapas na cara da Andréia. A Andréia não tem vergonha, faz caso. Gente, o que está acontecendo realmente é simplesmente assustador. Quem diria, né? O pastor que sempre foi conhecido por apontar o dedo, por não ter papas na língua, aquele que afrontou abertamente o padre Fábio de Mello, dizendo claramente que
e o padre precisava sair do armário. Porque eu acredito fielmente que o senhor está louco para sair do armário. O mesmo que bateu de frente também com o fenômeno da internet, o pastor Mirim Miguel Oliveira, questionando sua legitimidade, criticando e expondo quem ele julgava estar fora dos princípios cristãos. Miguel me manda 5 áudios, que é para eu me retratar com ele. Ordinário, falsos profetas que cobra para fazer esse tipo de pataquada. E agora, meus amigos, parece que o jogo virou. O pastor que acusava agora é acusado. E se tudo isso for confirmado, ele pode acabar até preso, gente. Isso mesmo, preso. E a acusação é extremamente grave. Violência doméstica, agressão física contra a própria esposa, maus tratos, abuso psicológico, humilhações e até manipulação espiritual. E não para por aí. Um ex-interno que viveu na casa do pastor que decidiu romper o silêncio e escancarar tudo em um dos maiores canais aqui de denúncias gospel da atualidade, o canal Fuxico Gospel. Isso que você faz, você alicia pessoas, alicia mesmo. Você é um criminoso, vigarista, vagabundo. Você e essa sua mulher, essa esposa aí. Quando o Denis veio fazer essa live, tá? Que foi agora esses dias da data de publicação deste vídeo, o Helder veio me falar várias coisas. Ele falou muitas coisas, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês alguns áudios que o Helder me autoriza a colocar. Mais um, tem mais outro também que já me mandou áudio. Fabrício Campos tá tormentado. Flávia Amaral tá extorquindo também. Menino, olha, a máscara dela tá caindo da Flavinha Amaral, que olha, só Jesus na causa. Esse é o Éder falando, tá? Mandando mensagem pra mim. Desde quando essa live do Denis saiu, foi ao ar. Sim, o Mir tá cobrando, ele quer o dinheiro da cirurgia de volta. Sendo que essas cirurgias, deixa eu te contar, maior, que você não tá sabendo. E ele tá fazendo essas cirurgias grátis lá em Brasília e tá pedindo Pix pro povo na internet pra poder receber o dinheiro em troca, e as pessoas achando que tá fazendo em particular. Viu? Ele faz gratuitamente por meios políticos e ele pede dinheiro para pagar as cirurgias que ele diz que ele financia. Vocês entenderam a corrupção, a jogada política aí? Não é. Essas cirurgias, elas são gratuitas, estão sendo gratuitas. Ele conseguiu em Brasília e agora tá querendo receber o dinheiro. Bandido. Essa coisa de bandido, de ladrão, de safado. Esse não será meu último vídeo. O Denis, em algum momento, vai vir falar comigo. E os próximos que fugirem daquela seita satânica do Flávio Amaral vão vir falar comigo e a gente sempre vai trazer aqui pra vocês. Nós vamos conseguir, através do poder público, da denúncia de alguma maneira, ampliar o problema dele com o Ministério Público. Nós vamos, através de muita organização, de muito trabalho, das denúncias de uma forma correta e de organização de provas, fazer uma denúncia mais contundente contra o Flávio Amaral. Sobretudo porque a vida desses meninos está sempre em risco. Neste vídeo eu quero falar sim do Flávio. Quero falar do Flávio, de sua sócia, sua cúmplice, sua esposa, Andréa Castro. Que agora literalmente estão surtados, né? Porque eles não esperavam pela live de ontem no Fuxico Gospel. Que agora, por sinal, está atacando o Israel. Por que quando é eles que dão pitaco na vida dos outros, pode? Quando é eles denunciando alguém, pode. Ele fala mal, acusa o Júnior Trovão, Miguel Oliveira, Renale da Carvalho, a Suzana, que agora ele se comprometeu, né? Que agora ele pagou com a língua e já não é mais tudo que ele falava, né? Paulo Júnior, entre outros artistas, que Flávio do Amaral deu pitaco na vida deles. E segundo ele, denunciou as suas atitudes. Agora, por que quando é ele o denunciado, ele não consegue digerir isso? Literalmente ele nem dormiu. Se você acompanha o LPD, o Ministério da Treta, da Confusão, vai lá nos stories dele, aliás, vai lá nos shorts dele. Ele é literalmente descontrolado. Quem sabe interpretar a expressão facial da pessoa sabe que ele e André estão com medo, estão desesperados. Eles estão atirando para todos os lados. Este último escândalo do Denis, entre outros que já tiveram, queridos irmãos, é apenas a ponta do iceberg. Coisas muito escandalosas ainda estão por vir. Desse ministério, desse meio, eu não espero mais nada. Nada mais me surpreende. Tanto que silenciaram o Denis, né? Silenciaram o Denis. O Denis foi lá e apagou a live. O Denis foi lá e apagou os stories. Sabe por quê? Porque ele foi coagido. Helder, me prova que ele foi coagido. Eu também fui coagido por você. Eu também fui coagido pela sua esposa. Eu também fui coagido pelas suas palavras. Eu também fui coagido pelas ameaças de vocês, seus hipócritas.
Quando eu fiz meus vídeos, quando eu fiz minha live denunciando o péssimo comportamento de vocês. A falta de controle emocional, psicológica, a falta de preparo para lidar com essas vidas. Eu denunciei vocês. E vocês vieram com enxurradas de áudios, um atrás do outro, me ameaçando, ameaçando meus filhos, ameaçando a minha esposa, ameaçando vir na porta da minha casa, não sozinho, mas com outras pessoas, para me dar uma xícara de café. Só se for com medo, né, Flávio? Porque agora, segundo você mesmo, eu sou o seu pior inimigo, o seu adversário. É Satanás e eu, né, Flávio? Denis foi coagido sim. Assim como ele fez, eu fiz. Eu denunciei você e eu apaguei todas as lives, todos os vídeos. Mas eu não vou fazer mais isso, Flávio. Vou deixar aqui para que todos vejam quem de fato é você, quem de fato é a Andréia. Um casal que usa o nome de Deus para pedir dinheiro em nome da destransição. Que não tá nem aí por vidas. Que não tem o mínimo de sentimento por vidas. E agora que eu tive uma oportunidade no Fuxico Gospel, um canal grande, a princípio, de denúncias referente ao meio gospel, você ficou doido. Principalmente com Isael. O xingou, o desrespeitou e falou que a verdade é sua. Porque ele não te ligou, né? Porque ele não te perguntou. Claro. Será que você iria deixar? Qual seria a sua opinião? Ah, sempre. Você é a vítima. Andréia é a vítima. E errado somos nós, né, Flávio? A guerra está acirrada, Flávio. 5 anos se passaram, Flávio, e nada mudou. Nada mudou. Tudo é a mesma coisa. O seu comportamento, a sua vida, o seu testemunho de um péssimo homem de Deus. Você precisa se converter. Você precisa se arrepender. Quem sabe ainda há esperança. Porque vidas estão pelo seu péssimo comportamento, pelo seu péssimo testemunho. Ontem na live eu citei uns 14 nomes de pessoas que saíram sim, com danos psicológicos do seu meio, do seu ministério. E eu tenho como provar isso, entendeu? Todos os que eu citei ali, fora os outros, como Éder, que eu esqueci de mencionar. E outros. Que vamos sim, Flávio, atrás de um por um, assim como você já está. Atrás de um por um, para fazer vídeos pra você, né? Dizendo que você é o excelente pastor, é o homem de Deus, é o homem que matou a fome, que pagou o aluguel, que deu um óculos. Porque isso o dinheiro pode oferecer. Mas o amor, Flávio, foi fingido. O amor foi falso. E sim, você nunca iria ser pai que eu nunca tive. Porque o pai que eu nunca tive se chama Deus. E esse Deus é perfeito. Esse Deus, ele não é profano que nem você. Ele não é vulgar. Esse Deus é misericordioso. Esse Deus nunca jogou nada na minha cara. Nem mesmo quando me libertou. A minha vida, Flávio Amaral, eu devo a Deus, eu não devo a você. Você não manda em mim. O seu comportamento é o comportamento de uma pessoa narcisista, que quer sempre estar em destaque. E quando algo fere o seu ego, você corre pra cima. Porque foi isso que a Andréia disse, né, Andréia? Você vai vir pra cima de mim. Foi isso que você disse a Misael, né? Você vai vir pra cima de mim. Você e o Flávio. Com toda a força de vocês. E eu tenho um versículo pra vocês, Andréia. Vocês vêm a mim com espada, que é a língua felina de vocês. Com escudo, que é os modos operantes que vocês usam para destruir a vida de muitas pessoas, assim como você destruiu a vida do Luiz César. Mas eu irei a vocês. Somente em nome do Senhor dos Exércitos. E eu estou tranquilo, Andréia, referente a tudo isso. Eu estou muito bem. Eu estou aguardando a live de vocês. Eu sei que não vai vir coisa boa. Principalmente os adjetivos. Mas enfim, vamos participar da sua live. Porque agora eu estarei respondendo todos os vídeos. Eu estarei respondendo todas as suas lives. Eu estarei fazendo questão de reagir a todos os seus conteúdos que referem-se a mim. Estou em Brasília, no mesmo endereço, no mesmo trabalho, fazendo a obra de Deus. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Depois eu vou fazer um vídeo, detalhadamente, com os nomes de todas as pessoas que sofreram danos psicológicos, tá? Depois que saíram do ministério. Ah, eu quero um laudo comprovando. Só o vídeo da pessoa basta. Só a expressão da pessoa é o suficiente. Podemos ver a vida como era antes e depois como ficou. Eu repito, vocês têm que parar. Já chega. Vocês estão acabando com vidas de uma forma literal. Vocês estão destruindo vidas ao invés de resgatá-las. Não é assim. Vou falar de orgulho, vou falar de vaidade e vou falar de falta de temor. A verdade é que Tiago 4,6, a Bíblia fala, né, que o orgulho é a porta de entrada de Satanás. E a falta de temor é outra coisa, que fala lá em Provérbios 9,10, que o Senhor, ele nos ensina que o temor dele é o princípio de toda sabedoria. Então você quer profecia? Vai no princípio da sabedoria. Sabe o que acontece? Muitos líderes estão operando na sombra do dom, mas já não carregam mais a presença. Então, a performance, ela permanece, mas o espírito foi embora há muito tempo. Quase ninguém percebe, porque é muito semelhante. É como você olhar o joio e o trigo. Eles se assemelham muito e você só vai ver essa diferença entre eles quando você apertar e começar a extrair. Você vai ver que o trigo, ele tem as sementinhas, o joio, ele é vazio. Naquelas pessoas que têm essas palavras abusivas, líderes, que eles começam a moldar, né, as percepções errôneas e ele começa a colocar ideias sobre Deus e sobre nós mesmos dentro de nós. Eles começam a falar coisas que são falsas profecias, mas isso acaba impactando muito a nossa identidade, a nossa fé, e esses falsos profetas vão dar conta disso. A palavra de Deus é a régua, e todo ministério verdadeiro
precisa se submeter a ela. O profeta de verdade, queridos, ele vai gerar vida, ele vai gerar transformação, ele vai gerar arrependimento. Ele não quer fama, ele não quer espetáculo. Se você não der o você não é feliz. Se você não der a você não é feliz. Você perdeu a sua essência. Se você não chupar a ai, 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 deixou de ser feliz. Por quê? Deixa eu te dizer, em todos os sentidos, para você discernir tanto o bem quanto o mal, você precisa crescer em Cristo. Porque nós não podemos estar diante de um altar e achar que é um show. Então, em 1 João 4, a Bíblia diz para você não crer em todos os espíritos, mas você provai os espíritos se são de Deus. Por quê? Porque já muitos profetas já haviam se levantado no mundo. Gente, deixa eu dizer para vocês, isso não é um problema de agora. Não é agora que nós estamos em crise. Não é agora que existem falsos profetas. Eles sempre existiram. Uma das minhas maiores tristezas está lá em João 10, e eu posso ler para vocês. É onde nós entendemos na palavra de Deus que essas tão ditas igrejas, que o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir, ele só verdadeiramente faz isso porque são mercenários. Vamos ler? Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito de engano. Ou, algumas versões diz, do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus ouve sua voz, mas quem não conhece a Deus não os ouve. É desse modo, então, que podemos ver a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do engano. Aqui diz do erro. Então, deixa eu falar para vocês. Eu vou finalizar aqui no 6 só para poder te explicar uma coisinha. Quando o Senhor diz assim no versículo 5, eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. A maior tristeza que eu tenho de fazer um vídeo desse, queridos, e o meu coração sangra, é por observar esse pequeno detalhe. Só existe um falso profeta, porque existem falsos cristãos, porque existem pessoas rasas em Deus. Só existem falsos profetas, porque eles são mantidos por pessoas que ouvem a sua voz e pertencem ao mesmo mundo que ele. É muito profundo o que eu estou falando. Queria que você analisasse, porque logo depois o Senhor diz assim, mas nós somos de Deus, e quem é de Deus ouve a sua voz e a reconhece. Quem é de Deus não reconhece a voz que não é de Deus. Todo momento quando o Senhor fala de falso pastor, falso profeta, falso líder, ele diz, eu sou o bom pastor, Jesus diz. Bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele fala além, ele diz assim, mas o mercenário, que não é o pastor, sabe quem era o mercenário? Na época que se cuidavam das ovelhas, né, no pasto, o pastor que não tinha amor pelas ovelhas, ele colocava uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, muitas vezes uma terceira pessoa, para cuidar das ovelhas. E aquele homem é chamado mercenário, por quê? Porque ele trabalhava para cuidar das ovelhas pelo dinheiro que era pago pelo pastor-chefe, que não tinha amor por essas ovelhas. E quando vinha o lobo, ele abandonava as ovelhas, porque ele não poderia morrer por aquele dinheiro. Para ele, no pensamento dele, não valia a pena. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ganhar dinheiro e não para morrer. Mas o Senhor está dizendo e nos advertindo, eu sou o bom pastor, que não é o mercenário. E aí, somente aí, é que ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quando você analisa
Você, às vezes, está usando essa palavra e você está falando assim, porque o inimigo vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Tá até certo, você não está falando errado. Mas se você for olhar à luz da Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 4, o Senhor está sendo muito específico, porque ele está dizendo assim, o mercenário foge, porque o mercenário é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. E o Senhor diz lá no versículo 14 assim, olha que bonito, e nós vimos e anunciamos os outros que o Pai enviou para ser o Salvador do mundo. E ele diz, no 16, e nós mesmos conhecemos o amor de Deus e o amor que ele tem por nós e cremos nesse amor. Tô sem óculos, viu, gente? Por isso que tá uma dificuldade hoje. Mas olha isso. Ele dizendo assim, no versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e quer saber mais? Das minhas ovelhas eu sou conhecido. Sabe por que que existem falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes? Porque as pessoas não conhecem a voz do verdadeiro líder, do verdadeiro pastor. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele menciona para as pessoas assim, olha, assim como meu pai conhece a mim, eu também conheço meu pai. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Por quê? Porque ele fala e se elas ouvem a voz, ele as agrega junto. Porque é simplesmente uma questão lógica que foi feita e refeita na base do amor e não do dinheiro. Então, é muito sério falar disso, porque quando eu falo de um falso profeta, eu estou falando de um mercenário e eu estou falando da figura do anticristo. A figura que permite com que os lobos devorem ovelha por ovelha por ovelha. Vocês querem saber, por exemplo, 3 formas específicas de olhar para alguém e dizer é um falso profeta? Primeira, as profecias dessa pessoa não se cumprem. Todos esses que eu estou falando para vocês, nada do que eu vi se cumpriu. A segunda, a ausência de frutos na própria vida. Postura, frutos. Eu não estou dizendo não pecar, não cair em situação de infortúnio, mas eu estou dizendo frutos. Terceira, usa palavras isoladas da Bíblia, ensinamentos não bíblicos. Gente, a palavra que eu vou entregar para Leonardo Salles hoje é Jeremias 28:15. Quando o Senhor diz assim, que Jeremias chegou perto dele, lá em Jeremias 28:15, irado, e falou assim, olha aqui, Ananias, o Senhor não te enviou. E você está fazendo esse povo confiar em mentiras. Simples assim. Essa é a palavra que eu envio para esses falsos profetas. Essa é a palavra que eu envio a todo aquele que desvia do caminho da verdade. Sabe por quê, queridos? Não é uma coisa só deles. Se nós não tomarmos cuidado, se nós permitirmos que o orgulho, a falta de temor, a vaidade entre no nosso coração, o nosso próprio coração humano, ele pode nos enganar. Ele nos leva a acreditar nas mentiras sobre nós mesmos e sobre Deus. Existiram homens, grandes homens de Deus que começaram bem e depois levantaram grandes seitas. Teve um que acreditou que era o próprio Cristo. Isso tudo vem através desses 3 itens que eu falei, vaidade, orgulho e falta de temor a Deus. Jeremias 17:9 fala que o coração do homem é enganoso e ele nos afasta completamente da verdade. E o mais interessante é o perigo dessas paredes emocionais que faz o povo de Deus construir essa vida com base nessas ilusões espirituais mentirosas. Essas paredes espirituais, irmãos, deixa eu falar para vocês, elas podem até oferecer proteção, mas elas te isolam, elas te impedem de ter uma verdadeira cura, elas não trazem liberdade espiritual para você, pelo contrário, ela vai te aprisionar. E para você ter a cura desse sistema, você precisa ter discernimento, porque é essencial você desenvolver em você mesmo uma capacidade de identificar, rejeitar essas falsas profecias. Porque muitas vezes elas podem ser externas, mas às vezes elas estão dentro de nós. Ah, não, mas eu mereço mesmo. Deus tem que me dar. Queridos, Deus não tem que nos dar nada. Tudo que Ele tinha, Ele nos deu. Sabe, a cura da alma, a restauração da nossa identidade são fundamentais para a gente resistir essas influências dos falsos profetas e viver uma vida de fé autêntica. Lembra que Jeremias falou quando ele confrontou Ananias? Assim, você está trazendo mentiras reconfortantes. Ananias estava falando o que o povo queria, que Deus ia quebrar o jugo da Babilônia, que Deus ia libertar o povo em 2 anos. Mas Deus não havia dito aquilo. E aí, se você for parar para pensar, Jeremias ele começou a ficar impopular, porque ele profetizava a verdade. E o povo não quer ouvir a verdade. Jeremias começou a dizer, Jerusalém vai ser levada cativa.
confrontando. Então, assim, Jeremias, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Por que que hoje homens e mulheres de Deus não abrem a boca como eu estou pondo aqui? Para se manifestar. Nem toda palavra positiva, queridos, vem de Deus. A verdade, ela dói, mas ela cura. A mentira, ela conforta, mas ela te destrói. Então, os falsos profetas, eles estão ganhando muito dinheiro, noticiabilidade, status. Por quê? Porque eles geram confianças em promessas que Deus nunca fez. Tá na cara. Olha para esses vídeos. A coragem do profeta verdadeiro é dizer o que Deus manda, mesmo sendo rejeitado. E não desanimem, tá? Porque eu estava um pouco desanimada quando comecei a ver esses vídeos, mas depois comecei a ver que assim como antes, hoje existem também profetas. O interessante é você se blindar e conhecer a palavra de verdade. O que todos esses falsos profetas têm em comum? Presta atenção. Promessas que Deus não fez, foco em dinheiro, sucesso, visibilidade, tem culto à personalidade deles, ou seja, viu como eu falei? Esse CPF, viu como eu adivinhei seu nome? Tem alguns que dá vontade de rir, porque é muita falta de recurso bíblico, de arrependimento, de palavra de Deus, de humildade, de temor. Às vezes eu fico pensando que é um palhaço que está ali. Não é possível. Mateus 7,16 diz, pelos teus frutos eu os farei conhecidos. Né? Mateus 24,11 também fala, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. Mas ainda existem profetas de Deus. Eu não estou aqui para dizer para vocês, profetada o tempo todo? Não existem. Existiram no Novo Testamento também. Tem gente que nem gosta de mencionar muito, mas João Batista aplainou o caminho para o Senhor. Ágabo, as 4 filhas de Filipe que eu mencionei. Paulo, Silas, Judas, né, que é Barsabás, não é o Judas que traiu Jesus. Os profetas de Antioquia, profetas e mais profetas. Porém, nós temos que entender uma coisa, queridos. O que está acontecendo que esses profetas estão tendo um êxito tão grande, rindo de nós, palavras abusivas, aonde eles têm direito a tudo e se bobear, nos levam na corte ou na justiça. E nós temos que pagar por denunciar a verdade e por apontar o caminho pelo fogo, pela verdade, pela vida, que só há em Jesus, o verdadeiro bom pastor, quando nós começamos a entender que sim, o dom profético continua, mas ele é santo. Ele é fruto de renúncia. Ele é fruto de manifestação de presença de Deus. Gente, de verdade, o profeta mesmo, ele acaba sofrendo muito aqui na terra. Mas no céu tem algo preparado para ele. A Bíblia fala, né, que Asaf falou, eu vi o ímpio prosperar, aquela síndrome dele terrível de coitadinho, mas ele estava sofrendo mesmo, coitado, como às vezes a gente sofre em ver, né, os profetas falsos ter tanto dinheiro, tanta condição para fazer a obra, e a gente aqui fazendo tudo de uma maneira tão, recursos limitados, buscando fazer o que é certo. Graças a Deus temos condição, mas não é fácil. E eu olhei para tudo isso, e eu fiquei observando o que Asaf falou, mas quando ele entrou dentro do templo, dentro do Santo dos Santos ali com o Senhor, ele disse, ah Deus, eu vi o fim dele. Até que eu entrei no santuário, o que seria isso? Eu vi o fim desses falsos profetas, sabe? Porque o avivamento, sem essa reforma necessária, gente, é só fogo de palha. Não adianta a gente ficar assim, na minha opinião, ficar de igreja em igreja, um avivamento, vai vir um avivamento. Não, precisamos de uma reforma. A reforma, ela começa com dor. Um machucado para ser curado, uma doença, uma infecção, ela precisa ser aberta, precisa haver asepsia, precisa haver limpeza, precisa causar um trauma ali para sarar. Então, eu creio que é isso que o Senhor está fazendo, amassando as uvas no lagar, como eu disse. Quando os fundamentos são destruídos, o que nós podemos fazer o justo? Orar, porque nós entendemos que uma cirurgia espiritual, ela dói, mas ela cura. Então, queridos, eu quero falar com vocês assim, Deus está levantando uma geração que não negocia o altar. Se você ainda consegue chorar na presença do Senhor, se você ainda ouve a voz do bom pastor, ainda sente o peso da palavra, então você faz parte desse povo remanescente. Não ande com esses 3 tipos de pessoas e eu vou explicar a você quem eles são e como eles agem. Eu preciso entender que a convivência, que o relacionamento, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas,
que pode me levar ao fracasso. E eu vou explicar a você quem eles são e como eles agem. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Escute isso. Eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios. Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que Deus entre na vida dela através do Espírito Santo. Orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida, mude sua história, mude sua rota, mude seus pensamentos, suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade, porque tem gente que não sabe conviver com seu sucesso, tem gente que não sabe conviver com a sua beleza, tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza, tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Você já convidou aquele parente 4 anos seguidos para o final de ano na sua casa. Ele bebeu, arrumou encrenca, fez fofoca, causou problema. Esse ano você vai levar de novo. Você está conseguindo entender? Ô pastor, eu não concordo com isso. Então leva. E ele vai acabar mais uma vez com a sua festa. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Então o que é um ímpio, segundo a Bíblia? Um ímpio é um indivíduo que não tem respeito a Deus, não tem respeito pelo bem, faz mal sem sentir incômodo algum e rejeita a moralidade. Esse é o ímpio. Quem pode ser esse ímpio? Seu irmão, seu melhor amigo de infância. Então, escute só. O ímpio, primeiro, ele não respeita a Deus. Ele não respeita as pessoas. Ele faz o mal e não sente nenhum desconforto. Nenhum. O ímpio, ele não tem desconforto nenhum em falar mal do outro. Ele não está nem aí. Imoralidade para ele é perfeitamente normal. É assim que funciona. É dessa maneira. E esse tipo de gente não cabe no nosso futuro, a não ser que nós tenhamos desejos bem ruins para o nosso futuro. Andar com pessoas erradas, permitir que elas se aproximem, abrir a gaveta de suas emoções para elas, vão te gerar sérios problemas. Então, ímpio é ímpio. Ah, mas é meu primo. Dana-se, não vai andar comigo. Eu vou encontrar, eu vou cumprimentar. Ô meu irmão, tudo bem? Deus te abençoe. Mas eu não quero caminhar com você. Você não está indo para o mesmo lugar que eu. Sua rota não é a mesma que a minha. O que você quer para o seu futuro não é o que eu quero para o meu. Então a gente não vai caminhar junto. Isso não significa que você é ruim. Você simplesmente não é alguém para caminhar comigo, para compartilhar comigo. A Bíblia diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda com o ímpio, não estabelece o mesmo estilo de vida, nem se detém no caminho dos pecadores. Presta atenção, ele não diz não ande com pecadores. Ele diz cuidado com aqueles que se detêm no pecado. Pecador todo mundo é, mas o que é um pecador que a Bíblia manda eu evitar de convívio? É o camarada que respeita a Deus. Ó, o ímpio não respeita a Deus. O pecador respeita a Deus, quer fazer o bem, se incomoda quando faz o mal e gosta da moralidade. Esse é o pecador. Mas pastor, por que eu tenho que evitar esse? Porque o pecador que nós temos que evitar é aquele que sabe tudo isso, mas acha que é impossível viver desse jeito. Ele respeita Deus, ou sabe que Deus existe, mas não é fiel. Ele quer o bem das pessoas, mas não faz. Ele se arrepende quando faz alguma coisa de ruim, mas volta a fazer de novo. É aquela pessoa que para ele o estilo de vida que a Bíblia propõe é para todo mundo, menos para ele. É surreal. Não é viável viver desse jeito. Ele sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Ele gosta do que é certo, mas não tem aquilo como estilo de vida. E esse tipo de pessoas vai ter que ficar para trás.
conhece a Bíblia, conhece os textos, conhece os hinos, conhece tudo. Ele só não pratica.